Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você sabe o que significa a palavra Abaddon no hebraico? A palavra Abaddon no hebraico é um termo que significa destruição ou destruidor. No Velho Testamento ela vai aparecer mais ou menos 6 vezes. Nós vemos a primeira vez, em Jó, capítulo 26, verso 6, que vai dizer o seguinte: Nu está o Sheol diante de Deus e nada encobre a destruição. Essa palavra destruição vem da raiz avad ou Abaddon, né? E novamente ela vai ocorrer em Jó 28, verso 22. A destruição e a morte dizem: aos nossos ouvidos só chegou o leve rubor dela. Depois vai acontecer novamente em Salmo 88, verso 11, que diz o seguinte: será que o teu amor é anunciado no túmulo e a tua fidelidade no abismo? Nós vemos que esse verso ele se refere ao sofrimento do salmista, mas analisando o contexto, ele se refere também claramente ao sofrimento e perdição eterna. E vamos ver também uma ocorrência dessa palavra em Provérbios, capítulo 15, verso 11, que vai dizer o seguinte: a sepultura e a destruição, note que aqui novamente é a palavra Abaddon, né? A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais o coração dos homens. Se referindo não só à sepultura, mas trazendo para o nível de revelação que nós temos hoje, fala também sobre aqui a questão do inferno, que aos olhos de Deus nada está encoberto, que ele enxerga o inferno em todas as suas dimensões, né? Ele sabe exatamente o que está acontecendo lá, e o texto de Apocalipse vai dizer que o Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, vai pisar pessoalmente o lagar. Então, hoje nós vemos, né, olhando para trás, nós vemos que Jesus ele veio como cordeiro, mas um dia ele virá como o Senhor dos exércitos, ele virá como general, e ele mesmo vai pisar o lagar da ira de Deus. E levando mais adiante, o Provérbios 27, verso 20, vai dizer: o Sheol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. Nós vemos que a principal referência e significado de Abaddon nessas referências é que não só se refere Avad, se refere à destruição ou abismo, e muitas vezes vai estar, na maioria das vezes, ligado à palavra Sheol, mas também vai se referir em alguns contextos sobre a destruição eterna, entendeu? Então, apesar de essas aparências da palavra Abaddon estarem em livros da literatura poética e da literatura sapiencial, né, nós vemos que eles, em seus contextos, muitas vezes vão distinguir entre o ímpio e o injusto, e vai também falar sobre a vida além desta vida, ou seja, a vida além da vida terrena, vai se referir ao sofrimento e à destruição eterna. Embora alguns autores estudiosos neguem, né, nós vemos claramente que o Velho Testamento ainda não tinha uma revelação tão desenvolvida como nós temos hoje. E alguns falam que o texto não está se referindo sobre isso, mas claramente se refere sobre a perdição eterna. E nós vamos ver essa palavra novamente acontecer no Novo Testamento em Apocalipse capítulo 9, verso 11, onde Abaddon é descrito como o anjo do abismo, como Satanás, como o diabo, que em grego, né, o nome vai ser Apolion. E nós vamos ver ele aparecendo e liderando uma horda de demônios, né? Lá em Apocalipse capítulo 9, verso 11, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, falando aqui de Satanás, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Entendeu? Então, esse anjo aqui que ele está falando, Abaddon, Apolion, se referindo aqui a Satanás,
ele claramente, ele é o rei, né? Ele é ali o que domina o abismo sem fim. E no final dos tempos, justamente na manifestação da ira de Deus, ele vai emergir do abismo à frente de um exército de gafanhotos que nada mais são do que demônios, que haverão de vir a essa terra para subjugar, para trazer sofrimento àqueles que aceitarem a marca da besta, àqueles que aceitarem o selo do anticristo. Então, a palavra Abaddon no hebraico está ligado à raiz avad, né, que quer dizer perecer ou destruir. O termo ele é usado assim paralelamente em muitos contextos com a palavra Sheol, enfatizando ali o caráter e a natureza de morte e destruição. Então quero dizer para você que me ouviu até aqui, né, prepare a sua alma, não por medo da perdição, não por medo do abismo, mas porque João 14, verso 6, Jesus Cristo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Nós vemos que o mundo ele se apresenta sempre com caminhos largos, né, com várias teorias da psicologia, da política e de várias tantas outras áreas, entendeu? Para criar caminhos largos, para que o homem se sinta bem, para que o homem possa se justificar através da religião. Mas eu quero te falar que todas as religiões, elas podem nos levar à porta do céu, mas só quem nos faz entrar é Jesus Cristo. Se Deus não estivesse enviado o seu Filho Jesus, né, ele seria um Deus injusto, porque de Adão até Jesus, Deus ele tolerou o pecado em alguns, e principalmente naqueles aos quais tinham a fé no sacrifício do Cordeiro. E inclusive quando Jesus Cristo ele morre, ele ressuscita ao terceiro dia, ele vai no seio de Abraão, né, pegar esses que viveram pela fé para levar ao paraíso. E se Deus ele não estivesse enviado seu filho para ser o Cordeiro perfeito, o sacrifício vivo, ele não seria um Deus justo. Ele não teria satisfeito ali uma exigência da sua justiça, porque Deus é um Deus de amor. Mas Jeremias capítulo 9, verso 23 e 24 vai dizer que Deus também é um Deus que se agrada do juízo e da justiça. E por que Deus um dia vai manifestar sua ira permitindo a Apolion, a Satanás sair do abismo e subjugar aqueles que negaram a marca de Deus, né? que aceitaram a Satanás e que negaram a Cristo? Justamente porque o pecado ele tem um caráter assim punitivo. Não só punitivo, mas também didático para aquele que comete. Porque se aquele que comete o pecado, comete o erro, ele não tiver uma punição, então ele vai achar que ele é impune. Ele pode fazer o que ele quiser e não vai acontecer nada. Entendeu? Então a punição já é um ensino para demonstrar não só para ele, mas para aqueles que estão ali ao lado dele, de que o pecado não compensa, de que o salário do pecado é a morte. Entendeu? Então, quero dizer para você que tem vivido uma vida, quem sabe, de promiscuidade, até conhece a palavra de Deus, mas eu quero dizer, se afaste do pecado, se arrependa, olhe para Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, olhe para a cruz, porque servir a Deus não é seguir a nenhuma religião, é nós fazermos nem aquilo que nós queremos, porque na verdade Jesus Cristo disse, né, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, é esse o conselho que eu deixo, né? Negue-se a si mesmo, entregue sua vida, seu caminho a Jesus e saiba, né, que um dia todo esse planeta, esse mundo vai passar pela destruição, vai passar pelo perecimento através, né? Deus vai permitir que Abaddon, que o Apolion, né, ele venha e com os seus exércitos e traga juízo sobre esta terra, entendeu? Então, eu digo a você, sirva a Jesus não por medo do diabo, mas porque ele morreu por nós na cruz para nos dar a vida eterna. E se você ficou comigo até aqui, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, né? Deixa um like para que o YouTube possa
indicar esse vídeo para outras pessoas e nos aguarde até o próximo vídeo. Um grande abraço e que Deus o abençoe.